Oi, família cósmica, meu nome é Gerleal nessa encarnação e hoje eu queria falar sobre como a gente pode resolver conflitos. Estou falando daqueles nos que a gente não sabe que ação tomar e muitas vezes ficamos pensando e não encontramos uma solução para isso. Então, é importante também entender que não todos os limites que se apresentam em nossa vida são para ser quebrados, mas eu acho que muitas vezes tem solução as coisas que se apresentam. Dos outros casos vou falar em outro vídeo, mas hoje queria falar disso, e eu acho que o primeiro passo, a coisa mais importante é voltar para a responsabilidade, porque se a gente fica pensando, talvez é porque não estamos encontrando uma perspectiva correta para a alma de porque na verdade nessa experimentação nada é errado ou correto, mas tem caminhos que são mais fluidos para a alma e caminhos que vão dar-nos a sensação de estancamento. Então, muitas vezes se apresentam coisas na nossa vida, problemas que causam desespero, que talvez voltamos a cair no rol de vítima. Então, o primeiro passo é voltar para o eixo. Não importa se a gente saiu, o importante é sempre voltar. Então, a partir daí, eu acho que temos que começar a prestar atenção o 99% é a parte invisível. Então, uma coisa que pode ajudar muito é encontrar uma coisa que esteja associada em nossa vida com esse problema. Eu agora vou colocar um exemplo. E encontrar um fractal associado a essa situação ou padrão em nossa vida. E aí a gente vai poder encontrar a raiz do problema para poder conseguir resolver ele. Então, eu vou colocar um exemplo de um vídeo que eu já fiz nesse canal, que se chama A Ilusão das Fronteiras. Então, não vou contar toda a história porque eu já contei nesse vídeo, mas o importante disso foi que, resumindo, eu tive um conflito com a autoridade quando eu fiz uma viagem para o Peru. E então, o jeito que eu achei para realmente resolver esse conflito foi que a autoridade, para todo mundo, realmente é um arquetipo do pai, muitas vezes. Quando nós temos conflitos com a autoridade, é porque temos um conflito com um pai interno, ou com o pai mesmo. No meu caso, ele foi um pai que esteve ausente. Que foi um pai que não ficou presente. Então, quando eu descobri que essa situação estava ligada com meu pai nesse momento, até eu acho que relatei que eu consegui fazer uma carta, escrever palavras. Eu tinha que fazer esse exercício para liberar muitas coisas e eu não tinha conseguido até esse momento. E o que aconteceu foi que entendi que estava ligado com meu pai e com os limites, que também representa o arquetipo do pai. Quando nós somos crianças, muitas vezes o pai faz simbolicamente para nossa psique de limite. Então, quando eu entendi tudo isso, a situação não só se resolveu, sino que saiu muito melhor do que eu esperava. Esse é um exemplo de como a gente pode encontrar uma situação que esteja associada ao que se esteja apresentando. Se, por exemplo, eu sinto um bloqueio, sinto estancamento, vou colocar outro exemplo, com pessoas que sempre têm uma barreira emocional, são pessoas que não estão disponíveis para mim. Então, eu vou procurar na minha família quem representou essa situação também para mim e por que eu estou repetindo esse padrão. Mas é bem importante ser responsável, porque se a gente não acredita que esse problema está acontecendo para nos mostrar uma coisa de nós mesmos,
vai ser difícil de resolver. Então, é bem importante não ficar no rol de vítima nesses casos. Também vou colocar um exemplo de uma coisa que aconteceu para minha mãe faz uns meses. Ela estava numa casa que aconteceu que a internet cortou e não estava resolvendo essa temática para ela. Então, ela começou a se perguntar o que estava acontecendo, que coisa não estava querendo comunicar, ou talvez dizer para ela mesma, ou comunicar para outros. Então, começou a fazer essas perguntas para ela, uma coisa que eu recomendo muito, muito, porque quando nós começamos a falar com nós mesmos, tipo, terceira pessoa, conseguimos tomar distância da situação. E isso aí é bem importante, porque muitas vezes não achamos a solução porque estamos muito imersos em nossas próprias emoções. Então, a distância é parte também do processo. Eu acho muito, muito bom fazer isso, tentar olhar a situação desde uma perspectiva mais alta. E então, ela começou a fazer todas essas perguntas e finalmente resolveu, porque muitas vezes, por exemplo, no caso da internet, na casa onde ela estava ficando, não importava quantas vezes ligar para a empresa que estava dando serviço, não estava resolvendo. Então, ela entendeu que esse era um bloqueio dela mesma e conseguiu resolver. Então, é bem importante, volto a repetir isso, tomar distância. Muitas vezes, quando vem uma pessoa, por exemplo, a contar uma situação que eles estão passando, que ela ou ela está passando, acontece que nós sabemos muito bem o que dizer, ou podemos olhar a situação claramente e dar um conselho para essa pessoa. Mas quando se trata de situações que nós estamos atravessando, muitas vezes não conseguimos fazer isso. E eu acho que tem que ver com isso, com como fomos tomados pelas emoções. E então, hoje não vou explicar profundamente isso, mas vou fazer algum vídeo falando de como a gente pode canalizar as emoções, porque eu acho que é bem importante no processo espiritual não reprimir nenhuma parte de nós. Aqui não se trata de tirar, de tentar cortar parte de nós, senão que se trata de redirigir a energia. Porque quanto mais tentamos rejeitar uma parte de nós, mais estamos dando alimento para essa parte. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes no processo, e também entender que qualquer situação que se apresente em nossa vida é porque nós temos a chave para resolver ela. Muitas vezes, talvez a solução não é no momento, talvez a solução leva uma labor, talvez tenhamos que fazer modificações que levam tempo. Mas tem outras situações que realmente se apresentam e nós temos a chave para resolver no momento. Nós vamos saber identificar isso porque eu acho que é uma questão de intuição. A intuição de nós vai nos guiar nessas questões. Então, com certeza temos a chave. O universo nunca apresenta coisas que nós não tenhamos ferramentas para transcender. As coisas acontecem não para nos destruir, senão para nós aprender, para nós elevar a consciência. Então, não temos que ver a situação talvez como o inimigo, porque claramente é uma situação que nós criamos. Então, se nós sentimos que estamos na luta mesmo, quando estamos tentando enfrentar esse conflito, é porque realmente estamos numa luta com o nosso próprio ego. E para saber também se estamos em resistência, eu já fiz o vídeo dos nodos do karma e do padrão lunar, da função lunar. Aí podemos identificar se estamos se estamos em resistência daquela situação, porque talvez está mostrando uma coisa que está causando dor para nós. Se é uma situação mais importante, quero dizer,
não como o caso da internet que eu falei da minha mãe. Então, temos conflitos de todo tipo na nossa vida, então sempre vamos ter, porque o desequilíbrio é parte do processo evolutivo. Então, galera, vou terminar o vídeo aqui. Valeu para todos e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.